Eu quero compartilhar uma palavra com você que fala sobre a criação. E a mensagem de hoje é: além da fé, um encontro com o poder do Criador. Além da fé, um encontro com o poder do Criador. Eu gostaria de começar essa mensagem pedindo que você refletisse e pensasse desse mundo, a beleza do planeta Terra, a grandiosidade, o esplendor de tudo ao nosso redor. Eu sei, hoje em dia, se você olhar ao redor, a gente vê muita coisa feia, não é verdade? Coisas malignas. Isso tudo é consequência do pecado. Mas quando a gente olha para a natureza, o planeta Terra, tudo que vemos ao nosso redor, nós vemos como lindo tudo isso é. Como tudo isso veio a existir? Os pássaros, os peixes, os animais selvagens, a terra, tudo ao nosso redor. Como tudo começou? A crença em Deus como Criador não é apenas uma questão de fé, mas também uma resposta lógica à nossa existência. A Bíblia fala em Gênesis 1:1, está escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No começo, Deus criou céus e terra. Tudo tem um começo. Você teve um começo quando começou sua vida no útero da sua mãe. E aqui a Bíblia diz: no princípio Deus criou. Esse verso declara a origem divina de tudo. Afirma que Deus é o Criador Supremo, responsável pela existência do universo e do nosso planeta. Você está conseguindo me seguir? Ele estabelece a base para a compreensão da criação como um ato intencional de Deus, dando propósito e significado a toda existência. Então, é o ponto de partida para a fé e a exploração da relação entre Deus e a humanidade. Quero fazer uma ilustração aqui para você. Imagine um relógio Rolex. Quem já viu um relógio desse? Você já teve um desse? Por que não? Você sabe quanto custa um relógio desse? 20. Esse aqui custa. Esse modelo é o Rolex Daytona. E o custo dele é 60 mil libras, 71 mil euros, quase R$500 mil por um relógio. Ninguém pensaria que esse relógio surgiu do nada nessa terra. Ninguém pensaria isso. Ninguém pensaria que um relógio desse apareceu do nada. Não é verdade? Da mesma forma, o universo e a vida são infinitamente mais complexo complexo que um relógio desse. E precisa de um Criador.
Eu pedi para você pensar sobre a natureza, as praias. Estamos aqui numa ilha. Nós não temos praias bonitas como essas. Temos praias bonitas na Irlanda, mas acho que não temos praias como em outros lugares. Mas pense nisso. A natureza, os peixes. Vocês já viram a beleza as aves, todos os tipos de pássaros. E a Bíblia fala sobre tudo isso. Os animais, o planeta Terra, relacionamento humano, a vida e como um bebê é formado no ventre da mãe. Quando eu nasci de novo, alguém começou a falar para mim sobre Deus. Mas não foi somente através de fé, foi pela lógica, que eu comecei a pensar nessas coisas. Deus criou coisas tão lindas. Temos uma população tão grande na Terra, mas se você vai atrás, volta lá atrás, começou com um casal. E a Bíblia nos dá a razão. Nada disso veio do nada. Vamos ler Atos. Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários construídos por mãos humanas. Ele não vive em templos. Algumas igrejas têm uns templos enormes, mas Deus não está lá. Porque você é o templo de Deus. Deus não vive. Algumas pessoas vão lá adorar Deus. Nós somos o templo de Deus. Você vai aprender um pouco mais sobre isso. Mas vamos continuar lendo esse texto. Verso 25. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e todas as coisas. Se você está vivo, se você está aqui hoje, todos nós, nessa igreja, talvez aqueles que estão me assistindo pela internet, online, você não é um fruto do acaso. Esse mundo e tudo que existe foi criado por Deus. Talvez você diga, mas pastor, meu pai e minha mãe, eles não planejaram o meu nascimento. Talvez você descobriu depois que sua mãe tentou te abortar, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus planejou você. Talvez seus pais não te planejaram, mas você foi planejado por Deus. E é isso que a Bíblia diz. Talvez eles não pensaram, mas Deus pensou em você. E Ele tem planos e um propósito para a sua vida. Porque Ele é real. Você talvez me pergunte, pastor, como você pode me garantir isso? Que Deus é real? Eu vou te explicar isso através da minha
através de uma experiência pessoal, eu encontrei com Ele. Eu encontrei Deus. Minha vida até 18 anos não tinha sentido. Eu tentei fazer tantas coisas para agradar a mim mesmo. Mas um dia, eu ouvi dele e eu tive um encontro com ele. Eu experimentei o poder dele, a graça dele e os milagres dele. E eu posso te garantir que ele é real. E ele pode fazer o mesmo com você e com a sua família. Eu tenho uma fruta aqui comigo, um morango. O que é isso? É um morango. É doce ou azedo? Quantos de vocês sabem que se é doce ou azedo? Quantos de vocês podem me falar? Você só saberá se você experimentar. Não tem outro jeito. Somente se você experimenta que você sabe o sabor. Você pode me falar se é bom ou se é ruim, se é doce ou se é azedo. E a Bíblia diz o mesmo. A Bíblia diz em Salmo 34:8. Vamos ler todos juntos? Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu quero te desafiar. Não crê em mim. Não crê nas minhas palavras. Provai e vede que o Senhor é bom. Você não pode ter fé no pastor, no seu pai e mãe. Você precisa experimentar, você precisa provar e ver. E quando você provar, quando você tiver uma experiência com Ele, você vai falar: oh, Deus é tão bom. Muitas pessoas não conhecem, porque eles ainda não provaram. Eu vivi muitos anos da minha vida dessa forma, sem conhecer a Deus e sem relacionar com Ele. Nessa sala tem duas mulheres que eu conheço muito bem. Só tem duas. Quem são elas? Minha filha e minha esposa. Por que eu conheço elas? Porque aquela lá no fundo, eu durmo com ela todos os dias. Eu conheço ela muito bem. E segundo essa, eu conheço ela muito bem, porque desde que ela nasceu, eu cuidei dela, eu carreguei ela. Eu sei que ela gosta, eu sei que a Alana gosta, que a Fabiana gosta. E você nunca vai saber e conhecer Deus se você não andar com Ele. Se você não experimentar, você nunca vai saber como Deus é bom.
somente se você experimentar Ele. Você conhecerá Jesus e você apaixonará por Ele. Eu sou fiel à minha esposa porque eu amo Jesus mais do que ela, mais do que minha filha. Quando nós temos um relacionamento com Ele, é muito melhor. Então eu te desafio, não acredita em mim. Não acredita no pastor, nos líderes. Porque a minha fé não serve para você. A Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé. E cada um de nós precisa ter sua fé. A minha fé é para mim. E você precisa ter sua fé. E como você pode ter essa fé? Quando você ouve Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Se você quer conhecer a Deus, leia esse livro. É assim que eu comecei a minha vida cristã. E a minha vida foi totalmente transformada. A fé é única e personal e não tem como transferir. É como cartão de crédito. Não tem como emprestar para os outros. Você tem que ter o seu. Você não pode usar meu cartão de crédito. Eu não vou te dar meu cartão. Você tem que ter o seu. Tem pessoas que nem sabem como usar, né? É pessoal. A sua fé é sua e você tem que desenvolver ela. Somente através de experiência pessoal você saberá que Deus é real, Deus é um Deus de milagre, Deus é bom e misericordioso. Como você prova que Deus existe, pastor? Primeiro, eu experimentei Ele, eu vi e experimentei. Mas também o outro ponto é pela natureza. Salmo 91:1 diz: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Queridos, os céus declaram a glória de Deus. Quando você olha para os céus, se você não consegue crer que esse céu foi criado por alguém, os céus, o firmamento declaram. Quando eu oro para tudo que eu vejo na natureza, eu falo: Deus é real. Isso manifesta a glória do nosso Deus. A terra declara a existência de Deus. Os céus manifestam o trabalho das suas mãos. Eu falo para você, seja inteligente. Eu sei que você é inteligente. Seja esperto. Nada veio do nada. Você pode repetir comigo? Nada veio do nada. Por que você está aqui hoje? Seus pais, certo? Papai e mamãe. Você teve um pai e uma mãe. Por que esse púlpito está aqui hoje? Alguém criou, alguém construiu ele. Essa cadeira que você está sentada
só existe porque alguém criou e fez ela. Talvez você tenha um celular. Por que você tem um celular? A Apple, o Samsung, alguém criou. Olha só, uma pergunta para você. De onde essa terra veio? Você tem um celular, não tem? Quem criou seu celular? Alguém criou, a Apple, a Samsung. E de onde essa terra tão perfeita vem? Com uma circunferência de 40 mil quilômetros. Você sabia que essa terra é como fosse um relógio perfeito, com 2 movimentos? Quais são os movimentos da terra? Rotação e translação. Rotação é o movimento em torno de si mesma. Uma velocidade de 1.660 km por hora. 1.660 km por hora. E a duração desse movimento é 24 horas, dando assim a nós noite e dia, rodando nessa velocidade. E a translação é o movimento que a Terra executa ao redor do Sol, porque a Terra roda ao redor de si mesmo, noite e dia, e ao redor do Sol. E ela dá uma volta em 365 dias. E essa órbita mede 930 milhões de quilômetros. 930 milhões de quilômetros. E é percorrida em 365 dias. Uma volta. Todos nós estamos sentados numa bola gigante rodando a uma velocidade de 1.660 km por hora. Você sabia disso? Você já pensou nisso? Alguém disse. Eu estou falando de coisas que eu pesquisei. Eu aprendi isso na escola secundária. Quando meu professor ensinou sobre rotação e translação, a Terra roda nessa velocidade de 1.660 quilômetros. E se a Terra parar um pouquinho, nós todos teremos um problema. Um terremoto enorme. E essa Terra então roda nessa velocidade. Se você fala que essa Terra veio de nada, como eu disse, o relógio é um bom relógio, não é o Rolex? Mas não se compara com o planeta Terra. É muito mais complexo. E se você disser essa Terra veio do nada, que foi criado, sim, por acaso, você vai ter que ter mais fé ainda. Às vezes eu converso com ateístas, pessoas que não acreditam em nada. Pessoas que creem que a Terra foi criada de uma explosão. E às vezes eu digo para os ateístas, eles têm mais fé que eu. Por quê? Porque crer que tudo veio de Deus precisa de menos fé do que crer que tudo veio do nada. Entendeu o que eu falei?
crer que tudo veio do nada, eu não tenho essa fé. Preciso de muita fé para crer que as coisas veio do nada. A insensatez da negação da criação divina. Esse é um ponto que eu quero falar agora, primeiro ponto. Negar a existência de um Criador é ignorar a lógica fundamental de causa e efeito. Romanos 1:20. Vamos ler todos juntos? Pois desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistas claramente, sendo compreendidas a partir do que foi criado, de modo que os homens não têm desculpa. Romanos 1:20. Essa é a questão. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus. Tudo foi criado. Fala, existe um Deus. E se nós não cremos nele, não vai ter desculpa para nós. As qualidades de Deus, a natureza, claramente são vistas em tudo que existe. O universo e a natureza mostram que existe um grande arquiteto. E por isso é que as pessoas não têm desculpa para não servir a Deus. E muitas pessoas no mundo, e até pessoas nas florestas, eles não têm entendimento de nada, mas eles adoram algo. Vocês já perceberam isso? Eles moram na floresta, mas adoram. Eles têm essa consciência. Ninguém ensinou eles, mas eles têm. Existe um poder superior. Às vezes adoram as pedras, o sol, a lua. Adoram a floresta. Todos nós temos um entendimento que existe um ser superior, um Deus. E pensar que o universo veio de uma explosão aleatória, sem um planejamento, é a mesma coisa que acreditar que um furacão e um ferro velho podem montar um avião Boeing 747. Se você acredita no que os cientistas dizem, que tudo veio de uma explosão, é a mesma coisa que você ir lá no ferro velho, tem uma explosão lá, de repente aparece uma Ferrari. E está funcionando tudo certinho. Você acelera, vai, e o carro vai embora. A teoria do Big Bang pode explicar a expansão do universo, mas não explica a origem da matéria e da energia que deram início a tudo. E quando a gente nega tudo isso, qual que é a consequência? Quando negamos a existência de um Criador, perdemos o senso de propósito e o significado em nossas vidas. Sem essa conexão, a vida se torna uma busca incessante por significado em atividades mundanas, muitas vezes deixando um vazio existencial. É por isso que pessoas não servem a Deus. Eles não têm entendimento da vida e eles pensam em morrer, em suicídio. Pessoas estão com depressão, estão ansiosas, porque não tem sentido na vida. Minha vida tem sentido. Eu estou aqui por causa de Deus, vou servi-lo. Então a consequência é as pessoas não têm mais moral, não têm mais direção
E as pessoas vivem pelos impulsos e valores relativos. Segundo ponto, a lógica inabalável da criação. Existe um princípio filosófico muito antigo que diz, em latim fala assim, nihilo nihil fit. Sabe o que fala? Do nada, nada vem. Do nada, nada vem. Do nada, nada vem. Então essa frase em latim significa que nada surge do nada. Tudo que existe tem uma causa, uma origem. Assim como uma casa precisa de um construtor, um quadro precisa de um pintor, um bolo precisa de um padeiro. O universo e a vida precisam de um criador. É uma equação simples. O Criador é Deus, porque nada vem do nada. Essa é uma lei fundamental da física e da lógica. Se existimos, se você existe, você é real, né? Se existimos, então alguém com poder infinito e inteligência criou a gente. Vamos ler Salmo 139, 14. Eu amo esse versículo. Vamos ler juntos? Eu te louvo, porque me fizeste de modo admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Mais uma vez, eu te louvo porque me fizeste de modo admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Você é uma obra-prima de Deus. As obras de Deus são maravilhosas. Por isso você é tão lindo. Deus, a obra de Deus é maravilhosa. Um pintor cria uma obra de arte. Um arquiteto projeta um edifício. Da mesma forma, Deus criou o universo com um design e propósito específicos. Eu amo falar sobre isso, porque eu sempre reflito sobre esse assunto. E se eu começar a falar da complexidade do DNA, você vai ficar maravilhado como Deus criou isso. A precisão das leis físicas, a incrível biodiversidade, tudo aponta para um Criador inteligente. Ponto 3. Deus nos criou e formou. Não apenas criou, Ele nos formou com amor, cuidado e propósito. 43:1. Pode me seguir ali? Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome e você é meu. Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E eu o designei profeta às nações. Deus estava falando com Jeremias. Antes Deus te formá-lo no ventre, eu o escolhi. Gênesis 1:27.
Vamos ler todos juntos. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher. Só 2. Hoje em dia tem muitos, mas Deus criou homem e mulher. Todos esses versículos nos falam claramente que Deus nos formou, nos criou à sua imagem. Foi planejado por Deus e Ele tem planos lindos para você antes de você nascer. Algumas pessoas falam para mim, me perguntam, como que é Deus? Qual que é a forma física de Deus? Como que é Deus? Ele é grande porque Ele é Deus? Ou é um velhinho de milhões de anos? Como que Ele se parece? Você gostaria de saber como que é Deus? Olha ao seu redor. Olha para a sua direita, para a sua esquerda. Quando você estiver na presença dele no céu, fomos criados à sua imagem. Olhe no espelho, porque foi criado a imagem de Deus. Ele nos criou. Quero te fazer uma ilustração. O que é isso aqui? Uma luva. Eu tenho uma luva aqui na minha mão. Uma luva foi feita na imagem de uma mão. Foi feito na imagem. Você pode ver os 5 dedos aqui, mais. Essa luva, sem uma mão, não tem uso nenhum. Uma luva sem mão não tem propósito. Se ninguém usar, essa luva não vai ter propósito e não tem sentido. Quando a mão entra lá, a luva tem propósito. Deus nos criou à sua imagem. Você conseguiu entender o que eu estou falando? Esse é o problema. Sem Deus, a gente não tem como a gente funcionar. Mas quando você tem um encontro com Deus, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Eu te falei, Deus não está na igreja. Ele vive dentro de você. Quando você olha para a luva, essa luva é tão bonita. Essa luva tem tanto uso. Se você tirar da mão, não tem uso. Essa é a nossa vida. Deus nos criou na sua imagem, mas sem Deus você está morto nos seus pecados. Você não pode ser usado e você não tem propósito na vida. Sem Deus, somos espiritualmente mortos. E eu quero te perguntar, como está a sua vida? Se você não está servindo a Ele, alguma coisa não está certa.
Cada um de nós é o único, com talentos. Deus nos criou esse mundo, deu-nos propósito, e um dia nós vamos ter que prestar contas a Ele. Acho que ninguém gosta dessa parte. E o quarto ponto diz: o dia de prestação de contas. Um dia todos nós prestaremos contas de nossas vidas a Deus. Hebreus 9:27. Assim como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Hebreus 9:27 e agora Apocalipse 20:12. Vi os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono e abriram-se livros. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme está registrado nos livros. Apocalipse 20:12. Imagina um administrador que deve prestar contas de sua gestão ao proprietário da empresa. Da mesma forma, por exemplo, se você começa uma empresa e coloca pessoas lá, como que você espera que as pessoas vão trabalhar lá na sua empresa? Você vai falar: trabalha do jeito que você quiser. Tá certo isso? O dono da empresa vai falar: tem regras e todo mundo que trabalha aqui tem que obedecer isso. Da mesma maneira, nós somos administradores da vida que Deus nos deu. Deus me deu uma vida e eu preciso viver de tal maneira que depois eu vou prestar contas para Ele. Quantos de vocês concordam que existe um Criador? Vocês concordam comigo? Existe um Criador. Se Ele existe, um dia teremos que prestar contas da nossa administração. Como que nós administramos nossa vida. E eu te desafio, prepare-se para esse dia, vivendo de acordo com os princípios de Deus e servindo a Ele com todo o seu coração. E para terminar, número 5 fala: somos chamados ao serviço e adoração. Fomos chamados para quê? Para agradar e servir ao Senhor. Eu sei que muitos de vocês estão aqui pensando: eu quero viver minha vida. Vamos aproveitar a vida, vamos comer e beber, porque amanhã morreremos. Morrer não é um problema. Mas depois que morrermos, temos que prestar contas. Hebreus diz que o homem morrerá só uma vez. Depois disso, ele vai ter que prestar contas. Não estou aqui para te condenar. E as boas novas essa terra está uma bagunça. Por quê? Porque muitos fazem o que eles querem. Se olharmos ao redor, vemos pessoas matando uns aos outros, casamentos sendo destruídos. Isso não é culpa de Deus. Muitos culpam a Ele. Isso é falta de administração. Isso é má administração. Por quê? Porque lá em Deuteronômio 5:6 diz: ama ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Estamos aqui para amá-lo a Ele. Não estamos aqui para fazer as coisas do nosso jeito. Existe um Deus e Ele espera que sirvamos a Ele. Mateus 22:37.
a 39, meu último texto. Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Ame com o seu coração, com toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E também tem um segundo, que é semelhante a esse. Ama o seu próximo como a si mesmo. Queridos, se Ele te criou para amá-lo e amar o seu próximo, e o que você tem feito? Como podemos amar e servi-lo? Servindo a igreja, ajudando os necessitados, compartilhando o evangelho com outros. Você compartilha o evangelho com outros? Suprindo financeiramente o reino dele, vivendo uma vida de integridade, sendo fiel nos seus relacionamentos com a esposa, marido, sendo honesto. E é assim que a gente honra a Deus. Servir a Deus não é um fardo, mas uma alegria e um privilégio. Vamos nos levantar para a gente orar. Por favor, não se mova, não se mexam. Baseado no que você ouviu hoje, se existe um Criador, Ele espera algo de você. Você gostaria de ter algo, ser abençoado nessa terra? Sirva a Ele. Coloque Ele em primeiro lugar. Muitas vezes Deus não é o primeiro nas nossas vidas. A Bíblia diz: não corra atrás das bênçãos. Tem pessoas que ficam correndo atrás só das bênçãos. Eles querem... Mas o Senhor falou para buscarmos o seu reino em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão adicionadas. Servi-lo é a coisa mais sábia. Feche os seus olhos. Quero te desafiar. Não creia em mim, nas minhas palavras, mas você precisa experimentar e ter um relacionamento com Jesus. Isso vai te trazer esperança para o seu coração. E você terá um propósito novo na vida. E a sua vida será muito melhor. Ali na cruz, Jesus morreu por você. Não importa como você viveu. E a gente está agora entre duas estradas. Jesus falou, tem uma estrada larga, cheia de prazeres, fácil de andar, e tem uma rua estreita, um caminho estreito. E você está nesse cruzamento, você precisa desistir. Qual caminho você vai escolher? O caminho largo, o caminho estreito? Jesus, Ele está naquele caminho, no caminho estreito. E Ele te chama. Vem e ande comigo. Ele vai perdoar seus pecados, transformará a sua vida. E se você experimentar Ele, você tiver uma experiência com Ele, você se apaixonará por Ele. Ore com Ele, ore agora, entregue sua vida a Ele.